Querido amigo, hoje continuamos estudando o capítulo 3 do livro de Gálatas. Hoje nós vamos estudar os versículos 6 a 14 desse capítulo e nele vamos encontrar o apóstolo Paulo enfatizando mais uma vez que ninguém pode por conta própria e por seus próprios méritos pessoais ser justificado diante de Deus. Ora, diante dessa impossibilidade, o que se pergunta é: existe uma outra alternativa? Existe alternativa diferente de se obter a justificação? E a resposta é negativa. Não existe outra alternativa. A única maneira que existe é receber o que o Senhor Jesus já fez por nós. Paulo disse lá em 4:4 que Jesus veio ao mundo no tempo certo, no tempo determinado por Deus, no tempo em que Deus manifestou-se de modo totalmente claro, manifestando-se em amor, enviando-nos o seu Filho Jesus. Assim temos que compreender que a justificação vem pela fé e ela não considera os méritos de quem quer que seja diante de Deus. A justificação vem absolutamente pela graça de Deus. Deus nos concedeu a salvação, nos concedeu a justificação completamente de graça, porque Ele é Deus e é amor. Lembre-se de 1 João 4:8. E o complemento dessa bênção é a vinda do Espírito Santo para cada um de nós que cremos, que recebemos a justificação pela fé. Por isso, o título para esse parágrafo pode ser expresso nessa frase: a justificação é somente pela fé. Muito bem, depois de argumentar com os Gálatas que o legalismo, que a prática da lei lhes traria somente a escravidão, confusão e muitas dificuldades no desenvolvimento da vida cristã, depois de demonstrar que na própria experiência dos Gálatas eles já tinham recebido o Espírito Santo pela fé e não pelas obras, Paulo, nesse parágrafo, apresenta mais um argumento irrefutável. Paulo mostra, a partir do Antigo Testamento, tomando por base o exemplo de Abraão e as próprias palavras da lei, que a salvação, que a justificação, é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo demonstrou aos Gálatas que esse princípio da fé nem é novo, nem somente agora está sendo anunciado. Paulo mostrou que foi através da fé que no passado o povo de Deus foi tão ricamente abençoado, desde Adão até Abraão, e de Abraão até a vinda de Jesus. E certamente, de Jesus até os nossos dias. Isso é assim. É importante notarmos, então, que a justificação pela fé sempre foi o caminho de Deus para Deus. Desde Adão, lá no Éden, quando Deus rejeitou a vestimenta de folhas de figueira feitas pelo próprio homem, e ele mesmo preparou para o primeiro casal uma vestimenta de peles de animais inocentemente mortos, prefigurando assim a morte substitutiva do Senhor Jesus. Desde que Abraão, lá em Ur dos Caldeus, creu nas promessas divinas de que através dele seriam benditas todas as nações, todas as famílias da terra, Deus o justificou e o tratou como seu amigo. E tudo isso aconteceu bem antes do estabelecimento da lei, bem antes do estabelecimento da circuncisão. Ora, Paulo mostrou então que no livro do Gênesis, Deus fez várias promessas a Abraão, e quando Deus confirmou essas promessas, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, conforme lemos lá em Gênesis 15:6. Dessa forma, percebemos que Abraão não foi justificado por guardar perfeitamente as obras da lei, e sim pela fé nas promessas de Deus. Mas a promessa de bênção não foi limitada a Abraão apenas, pois no capítulo 3, versículo 8, nós lemos: em ti serão abençoados todos os povos. Assim, Deus fez a aliança para abençoar todas as nações através de Abraão e o seu descendente, o Cristo. A lei que entrou em vigor 430 anos depois não anulou a promessa já dada gratuitamente a Abraão. Portanto, junto com Abraão, todos os que vivem pela fé nas promessas de Deus herdam a bênção que foi prometida em Cristo muito tempo antes de existir a lei.
e essa grande bênção é a graciosa vinda do Espírito Santo para habitar em nós por meio do Senhor Jesus Cristo. São profecias que vêm desde o Antigo Testamento, como por exemplo Joel 2:28. Portanto, diante desse conteúdo tão rico, a mensagem do texto para nós, o desafio relevante desses versículos para aplicarmos às nossas vidas, com certeza pode ser expresso através da seguinte frase: a bênção da justificação prometida por Deus somente pode ser recebida pela fé. Querido amigo, se você tiver condições, eu gostaria que você anotasse aí. Esse é o resumo, é a síntese do capítulo 3, versículos 6 a 14 do livro de Gálatas. A bênção da justificação prometida por Deus somente pode ser recebida através da fé. E nesses versículos nós vamos encontrar 5 evidências que comprovam que a justificação só pode ser recebida pela fé. A primeira evidência de que a justificação só é recebida pela fé é a crença na promessa de Deus, versículos 6 e 7. Você pode observar aqui, querido amigo, que nesse parágrafo, Paulo está afirmando que Abraão e seus filhos são justificados pela fé. Por quê? Porque Abraão foi justificado crendo na promessa e assim, espiritualmente, as pessoas que servem a Cristo pela fé são descendentes de Abraão. Aqueles que creem em Cristo são também pela fé descendentes de Abraão. Mas vamos explicar melhor ainda, vamos entender claramente essa afirmação de Paulo. Aqui Paulo faz uma explicação de Gênesis 15:6, que nós já mencionamos. Essa ilustração do início do relacionamento de Abraão com Deus é muito interessante. Certamente, Abraão era um homem de fé. E além daqui, essa citação de que Abraão era um homem de fé, foi justificado pela fé, aparece também em Romanos 4:3 e Tiago 2:23. Pelos fatos narrados em Gênesis, não podemos dizer que Abraão foi justificado pela lei, porque a lei só foi dada 430 anos depois. Abraão também não foi justificado pela circuncisão, porque essa justificação aconteceu antes do seu estabelecimento, antes que a circuncisão tivesse sido ordenada. Não houve nenhum feito na vida de Abraão que contribuísse para a sua justificação. Ele não foi salvo pelas obras, apenas creu no Senhor e isso foi contado como justiça. E a consequência dessa fé de Abraão é que todos os que agem assim como ele agiu também, todos nós que cremos somos justificados pela fé. Portanto, tornando-nos filhos espirituais do antigo patriarca. Paulo deixou claro então que essa filiação espiritual envolvia tanto gentios como judeus. Portanto, os Gálatas também tinham o privilégio dessa bênção da filiação espiritual. A segunda evidência de que a justificação só é recebida pela fé é que Deus a pré-anunciou desde o Antigo Testamento, versículos 8 e 9. Deus prometeu essa salvação aos gentios desde a promessa a Abraão, Gênesis 12:3. E assim, os herdeiros dessa promessa são os da fé. É necessário reconhecermos que Deus, em seu eterno propósito, tinha como objetivo justificar também os gentios por meio da fé. Deus tinha prometido a Abraão que lhe daria uma semente, e essa semente foi Cristo, conforme nós veremos no versículo 16. E a semente prometida a Abraão tornou-se a base da salvação. E a fé é a maneira pela qual todos podemos receber essa promessa, podemos ser justificados. A bênção da salvação ou da justificação vem quando aplicamos a fé no sacrifício vicário, substitutivo do Senhor Jesus por nós. Este é o único caminho, mas infelizmente, encontramos muitas pessoas que não são justificadas porque não querem receber esse presente gratuito. São pessoas que deixam o seu orgulho, a sua vaidade e a sua arrogância as dominarem e assim perdem a bênção da justificação, da vida do Espírito e da vida livre que Jesus prometeu e que Jesus concede. Ainda hoje, é preciso reconhecermos que a promessa feita a Abraão foi em si mesmo uma profecia do Evangelho. Uma vez que, na verdade, essa promessa anunciava as boas novas para os crentes que recebessem pela fé esse presente de Deus.
Por isso, então, a terceira evidência de que a justificação só é recebida pela fé é que a lei é incapaz de justificar. Versículos 10 e 11 é o argumento do apóstolo Paulo. Querido amigo, aqueles que continuam na lei recebem somente a condenação que a lei traz aos desobedientes. E assim, eles não alcançam a justificação pela lei. Veja bem, temos que entender que nesses versos, Paulo deixa claro, deixa mais evidente ainda, a grande insensatez, a pretensão de alguém alcançar a justificação e desenvolver a santificação através da obediência à lei, através da observação das ordenanças da lei. A própria experiência dos Gálatas evidenciava essa verdade. E os Gálatas tinham que entender que não era pela obediência à lei que eles tinham sido abençoados até aquele momento. Não. A relação do homem com a lei sempre traz condenação, sempre produz maldição. É isso mesmo. Por quê? Ora, porque o homem não consegue obedecer à lei. E assim, ele fica passível de condenação, de ser amaldiçoado pela sua desobediência à lei. E conforme o versículo 11, a vida só vem pela fé. A vida só vem pela fé. Nesse verso 11, quando Paulo diz que ficava evidente que diante de Deus ninguém seria justificado pela lei, porque o justo viverá pela fé, em outras palavras, Paulo estava mostrando que esse verbo viverá, tanto nesse versículo como no versículo seguinte, no versículo 12, significam ninguém será justificado. Deixando claro, então, que ninguém seria justificado, ninguém viveria pela lei. Mas o justo, sim, será justificado, o justo, sim, será salvo, o justo viverá pela fé em Cristo Jesus. Paulo estava atacando objetivamente os judaizantes, os legalistas, que se apoiavam na prática da lei. Por recusarem a graça de Deus em Cristo Jesus, os judaizantes e esses que até hoje se apoiam no cumprimento de certos itens da lei, esses que insistem em tentar obter a justificação através da realização de obras e da obediência à lei, como consequência, esses receberão dos seus atos, receberão o quê? A condenação, a maldição. Veja bem, as bênçãos de Deus nunca foram merecidas por nenhum homem, por nenhuma mulher. Elas são frutos da graça divina. É assim que você entende? É assim que você vive? Essa tem sido a sua experiência, querido amigo. Espero que você entenda, que você aceite e que você viva dessa maneira. Usufrua da graça divina e não tente ser justo você mesmo pelas suas próprias forças diante de Deus. Dependa de Deus, dependa da graça, dependa do caminho que Ele preparou para que você não seja amaldiçoado. A quarta evidência de que a justificação só é recebida pela fé é que a obediência à lei, como acabamos de falar, produz maldição. Versículos 12 e 13. O verso 12 deve ser bem entendido. E para isso é importante explicarmos muito bem as suas palavras. Paulo afirmou que a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Vou repetir. Aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Ora, essa mesma afirmação ele fez lá em Romanos 10, 5, com base em Levítico 18, 5. Mas além de Paulo, essa foi a afirmação que também o Senhor Jesus fez ao intérprete da lei quando esse lhe perguntou o que viria fazer para herdar a vida eterna. Depois de ouvir a resposta certa daquele homem que disse que o cumprimento da lei era o bastante, Jesus confirmou: respondeste corretamente, faze isso e viverás. Veja lá em Lucas 10, 25 a 28, esse diálogo do Senhor Jesus. Ora, diante dessas colocações, a pergunta é: como entender essa afirmação se estamos dizendo que pela prática e pela obediência à lei ninguém é justificado? Vamos entender.
Quando alguém começa a descansar nas obras da lei, como se semelhante obediência fosse equivalente a um ingresso de admissão ao reino dos céus, e esse, afinal de contas, é o contexto aqui de Gálatas, deve-se ter em mente que quando a lei é assim considerada, ela se torna o próprio inverso da fé. As duas maneiras não podem coexistir, não podem ser combinadas entre si. Depender da lei significa depender do próprio eu. Exercer a fé significa depender de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo que há uma completa diferença entre os dois caminhos para a justificação. De um lado, um caminho leva à maldição e à morte. Por outro lado, o outro caminho leva à bênção e à ressurreição. E essa é uma diferença vital. Por assim dizer, temos dois sistemas, o sistema da fé e o sistema da lei. O apóstolo Paulo afirmou que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E quando ele disse que a lei não procede de fé, ele quis mostrar que não se deve confundir a vida judaizante e legalista com a vida salva e justificada pela fé. Viver segundo a lei é diferente de viver segundo a fé. Por isso que o legalista nunca pode dizer que é um cristão. Por isso é que Paulo disse que são duas maneiras diferentes. O crente, o filho espiritual de Abraão, o justo, este vive pela fé. Agora, se alguém conseguir a façanha de obedecer à lei em todos os seus detalhes, em todos os seus pontos, em todas as suas exigências, no seu espírito, isso é, no espírito da lei, façanha realmente impossível, então essa pessoa seria salva. Isso é tão impossível que Paulo disse antes no versículo 11 que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Ora, por quê? Porque nós somos falhos. A nossa natureza é pecaminosa, querido amigo. Nós não vamos, ninguém vai nunca obedecer toda a lei e o espírito da lei. Pode obedecer até a letra da lei, mas não o espírito com que ela foi dada pelo Senhor. A lei não tem força para vivificar. A lei exige, faça isso e viverás. E a lei só constata o resultado. E o resultado, esse é o pior possível. Ela constata que não fomos obedientes aos seus preceitos. Portanto, não houve a satisfação da exigência divina, não houve a perfeita obediência e, por conseguinte, a condenação, a maldição. Porque somente viverá aquele que fizer o que a lei manda. Veja bem, se não fizermos o que a lei manda, estamos condenados. A lei somente convidou para a sala de espera, anunciando que chegaria, como de fato chegou, o descendente que cumpriria integralmente todos os seus requisitos. Toda a vontade de Deus. A lei, na verdade, então, nos conduziu a Cristo, conforme nós veremos ainda posteriormente nesse mesmo capítulo. E o verso 13 nos revela a grande bênção que temos em Cristo. Entenda ele corretamente, por favor. Uma vez que a lei é impotente para garantir a bênção diante da desobediência do homem, uma vez que a lei pronuncia a maldição sobre todos os que fracassam no cumprimento das suas exigências, e uma vez que todos nós estamos sob essa maldição porque ninguém satisfaz as suas exigências, só restou uma alternativa. Jesus nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo próprio maldição em nosso lugar. Quando Jesus se entregou por nós lá na cruz do Calvário, nos proporcionou a possibilidade da justificação. Querido amigo, você já recebeu esse presente gratuito de Deus? Você já é justificado pela fé em Jesus Cristo? Saiba que essa é a grande decisão que devemos fazer em nossa trajetória terrena. A quinta e última evidência de que a justificação só é recebida pela fé é que a promessa do Espírito Santo também só é recebida pela fé. Versículo 14. Veja bem,
Querido amigo, essa promessa já fora dada no Antigo Testamento em Joel 2:28. Depois ela foi reafirmada por Jesus, depois da sua ressurreição, em João 20:22. E finalmente ela foi confirmada por Pedro lá em Atos 2:33. Aquela promessa feita por Deus a Abraão de abençoar todos os povos da terra, Deus a cumpriu. Deus concedeu-nos a justificação e prometeu, na sequência, o seu Espírito a todos que recebessem o Senhor Jesus Cristo pela fé. Deus cumpriu a sua promessa abençoando todos os povos por meio de Cristo, o descendente de Abraão. E em Cristo temos a bênção da vinda do Espírito Santo como selo e garantia da nossa justificação. Querido amigo, você já desfruta dessa bênção divina? Minha oração é que pela fé em Cristo você seja uma nova pessoa, você desfrute dessas bênçãos que o Senhor lhe concede. Que Deus lhe abençoe. Um grande abraço e até o próximo programa.